Bem-vindos ao canal Pura Matemática. Eu sou o professor Jaime e esse é o terceiro vídeo da série Enem mais Veste. Nesse vídeo eu começo a falar sobre funções. A gente vai ver o conceito inicial de função, a gente vai falar sobre o domínio de função e gráfico de função. Lembra que nessa série os vídeos são nas segundas-feiras e quintas-feiras, tá? E nas segundas-feiras agora eu vou começar com a parte de funções, vou trabalhar as funções, e na quinta-feira eu vou trabalhar trigonometria e depois a parte de geometria. Muito bem. Então, por que se deve estudar funções? Por que é importante estudar função? Isso se deve pela grande variedade de aplicações das funções. A gente consegue descrever uma série de fenômenos, tanto do dia a dia quanto da natureza, utilizando funções. Só para citar alguns exemplos, tá? A gente consegue descrever o valor de um frete, de uma corrida de táxi, usando função. A gente consegue descrever a conta da luz, a conta da água, o cálculo do imposto de renda, utilizando funções. Se a gente conhece o lado de um quadrado, a gente consegue escrever a área de um quadrado em função do seu lado, né? Isso também pode ser descrito por uma função. A gente consegue medir a altura de uma criança em relação ao tempo e escrever isso como uma função. As aplicações são inúmeras, por isso a importância de se estudar funções. Qual é o conceito matemático de função, né? Uma função é uma relação que associa cada elemento de um conjunto A um único elemento do conjunto B. Como é que isso fica num diagrama? Num diagrama nós temos ali os dois conjuntos A e B, o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto B com os elementos 0, 2, 4 e 6. Então veja que cada elemento do conjunto A é levado em um único elemento do conjunto B. Quem é que leva o elemento do A para o B? Quem é que faz esse transporte? É justamente uma função. Uma função, ela vai pegar um elemento do conjunto A, aplica algumas operações, né? Aplica esse valor na lei da função e se chega a um valor do conjunto B. Tá? Essa é a ideia. Então agora a gente vai ver alguns diagramas e tentar olhar para esses diagramas e identificar quais deles representam e quais deles não representam funções. Então agora, um diagrama aqui, nós temos os conjuntos A e B, tá? Os mesmos conjuntos A e B da tela anterior. O A tem os elementos 1, 2 e 3 e o B tem os elementos 0, 2, 4 e 6. Agora observa que o elemento 1 do conjunto A é elevado nos elementos 0 e 2 do conjunto B. O elemento 2 do conjunto A é elevado no 4 do conjunto B e o elemento 3 é elevado no elemento 6 do conjunto B. Esse diagrama ele pode representar uma função? A resposta é não. Esse diagrama não é uma função. Por quê? Porque cada elemento do conjunto A deve ter um único elemento correspondente no conjunto B, ou seja, só pode partir uma flecha de cada elemento do conjunto A. E nesse caso, nós temos duas flechas partindo do elemento igual a 1 no conjunto A. Então, por isso, esse diagrama não representa uma função. Esse próximo aqui, eu tenho os elementos 1 e 2 do conjunto A sendo levados no elemento 0 do conjunto B, e os elementos 3 e 4 do conjunto A sendo levados no elemento 4 do conjunto B. Esse diagrama é uma função, porque cada elemento do conjunto A possui um único correspondente no conjunto B. Não importa que dois ou mais elementos do conjunto A sejam levados no mesmo elemento do conjunto B. Tá? Isso aí não tem problema. O que não pode é sair duas flechas de um elemento do conjunto A. Tá? Então, esse diagrama é uma função, ele pode representar uma função. Mais um, aqui eu tenho os elementos 1, 2 e 3 do conjunto A, com os elementos 0, 4 e 6 do conjunto B, tá? E o elemento número 4 do conjunto A não tem nenhum correspondente no conjunto B. Esse diagrama agora, ele representa uma função? Ele pode representar uma função? A resposta aqui é não. Por que que não? Porque, obrigatoriamente, cada elemento do conjunto A, todo elemento do conjunto A, deve ter um correspondente no conjunto B. Ou seja, eu precisaria ter uma flechinha saindo do elemento 4 no A e chegando em algum elemento no conjunto B, ok? Por isso, esse diagrama não pode representar uma função. Agora, a gente vai tentar entender melhor
conceito de função através desses diagramas, tá? Então a gente geralmente usa a letra F para uma função, né? Ou uma letra minúscula do nosso alfabeto, F, G, H, tá? A gente vai escrever uma função que leva elementos do conjunto A em elementos do conjunto B, como F, dois pontos, A, seta B. Isso significa F é a função que leva elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. A gente costuma ler F de A em B, tá? Bom, então tem alguns conceitos associados à função que são importantes da gente conhecer. São os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. O que é o domínio de uma função? O domínio de uma função está associado ao conjunto de partida, ao conjunto A, no caso. Então, se F ela vai de A em B, o conjunto A é o conjunto de partida, é o que a gente chama de domínio. Então, todos os elementos do conjunto A formam o domínio da função F. O conjunto de chegada, por sua vez, ele é chamado de contradomínio. Todo o conjunto de chegada, todo o conjunto B, ele é o contradomínio da função. Mas vocês podem observar ali nesse diagrama que os elementos 0, 1, 3 e 5 do conjunto B receberam uma flecha, eles têm um correspondente no conjunto A. Já os elementos 2, 4 e 6 do conjunto B não têm nenhum correspondente no conjunto A. Tá? Então existe um nome para isso, para esses elementos que recebem uma flecha do conjunto A. Esses elementos são chamados de imagem da função. Então os elementos do conjunto B, no conjunto de chegada, que tem um correspondente no conjunto de partida, no A, eles são chamados de imagem da função. Eles formam o conjunto imagem da função. Tá? Então, recapitulando. O conjunto A, todo o conjunto A é chamado de domínio, todo o conjunto B é chamado de contradomínio, e aqueles elementos do conjunto B que recebem uma flecha do conjunto A, que tem um correspondente no conjunto A, são chamados de imagem. Tá? O contradomínio pode ou não ser igual à imagem, tá? Vai depender da função que a gente está trabalhando, certo? Antes de falar mais sobre o domínio de uma função, vamos ver alguns exemplos de funções, tá? Então, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, essa é uma função quadrática. G de x igual a raiz de x menos 1, é uma função que envolve uma raiz quadrada. A função h de x ela é 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 4. É uma função que a gente chama de função racional, é uma divisão de dois polinômios. Tá? E L de x igual a cosseno de x, uma função trigonométrica. Só para citar alguns exemplos. Tá? Então agora a gente vai para o cálculo do domínio. Tá? É muito importante conhecer o domínio de uma função quando a gente está trabalhando com funções. Ou seja, conhecer os valores que a variável da função pode assumir. Nos exemplos anteriores ali eram sempre funções de x. Tá? Então é importante saber quais valores x pode assumir. Então, para as funções que a gente vai trabalhar aqui, a gente deve levar em consideração duas coisas apenas. Tá? Quais são elas? Uma, não existe divisão por zero. E segundo, não existe raiz índice par de números negativos. Ou seja, a gente não pode dividir por zero, a divisão por zero não existe, 1 dividido por zero não existe. Tá? E raiz de número negativo, raiz índice par de números negativos também não existem. Aqui que a gente está trabalhando com funções reais, tá? Não está trabalhando com números complexos. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não existe, a gente não pode calcular. Raiz quadrada de menos 8, raiz quarta de menos 6, tá? Não existe. Então, são esses dois detalhes que a gente deve cuidar na hora de calcular o domínio de uma função. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. f de x igual a 5 dividido por x menos 4. Tá? Qual é o domínio dessa função? Quando eu pergunto o domínio de uma função, na verdade eu quero saber quais são todos os valores que x pode assumir na função. Então, o mais fácil de responder é quais valores x não pode assumir. E aí a gente volta para aqueles dois itens da tela anterior. Tá? Não pode ter divisão por zero e não pode ter raiz índice par de número negativo. Nessa função do exemplo 1, nós temos a variável no denominador. Nós temos o x menos 4 no denominador. Então, aquele denominador não pode ser zero. Para isso, a gente tem que resolver x menos 4 diferente de zero. Isolando o x, nós temos x diferente de 4. Então, qual é o domínio dessa função? São todos os reais, exceto o número 4. Outro exemplo.
f de x igual a raiz de 2x menos 7. Aqui nós temos uma raiz quadrada. Lembrando que não existe raiz indissipar de números negativos. Então, tudo que está dentro da raiz deve ser positivo. E pode ser igual a zero? Sim, pode ser igual a zero. E raiz de zero é igual a zero, não tem problema. Então, tudo que está dentro da raiz ali deve ser maior ou igual a zero. Então, a gente deve resolver 2x menos 7 maior ou igual a zero. Então, 2x maior ou igual a 7. Isolando x, passo 2 dividindo, fica x maior ou igual a 7 meios. Isso quer dizer que o domínio dessa função são todos reais, tais que x é maior ou igual a 7 meios. Próximo exemplo, o 3, é a função f de x igual a 2 dividido por raiz quadrada de 8 menos x. Aqui nós temos uma raiz com índice par, uma raiz quadrada, e ainda essa raiz está no denominador. A gente tem que tomar os dois cuidados. Não pode ter raiz quadrada de número negativo, nem divisão por zero. Então, tudo que está dentro da raiz, toda aquela expressão ali, o 8 menos x, deve ser estritamente maior do que zero, deve ser maior do que zero. Então, a gente vai resolver aqui 8 menos x maior do que zero. Com isso, nós não temos raiz de número negativo, nem divisão por zero. Tá? Então, resolvendo ali, eu tenho 8 maior que x. Eu passei o menos x para a direita. A gente costuma escrever isso com o x do lado esquerdo, então 8 maior que x é o mesmo que x menor do que 8. Então, o domínio dessa função são todos reais, tais que x é menor do que 8, estritamente menor do que 8. Agora, um quarto exemplo é a função f de x igual a x mais 2 dividido por raiz cúbica de 12 menos 3x. Olha só, raiz cúbica não tem problema se eu tiver um número negativo dentro dessa raiz, porque existe raiz cúbica, ou melhor, raiz índice ímpar de números negativos. Por exemplo, raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então, eu posso calcular a raiz cúbica de números positivos e negativos. Tá? Agora, como essa raiz cúbica está no denominador, a nossa restrição aqui é que o denominador não pode ser zero. Logo, o que está dentro dessa raiz cúbica deve ser diferente de zero. Então, a gente vai ter que resolver aqui 12 menos 3x diferente de zero. Ou seja, 12 diferente de 3x, isolando o x, passando 3 dividindo, vai ficar x diferente de 4. Logo, o domínio dessa função são todos reais, exceto o número 4. Agora vamos falar um pouquinho de gráfico de função. Tá? Eu não vou me ater muito em como que a gente chega ao gráfico de função, porque a gente vai ver melhor isso quando eu falar de função afim, função quadrática, função exponencial, logarítmica, modular. Aí eu entro mais em detalhes de como construir o gráfico. Tá? Então nós temos dois exemplos ali de gráficos, tá? Um à esquerda no formato de uma parábola ali mais ou menos, e à direita um outro gráfico que se assemelha a um formato de função envolvendo raiz quadrada. Tá? Agora, será que olhando para o gráfico de uma função a gente consegue identificar domínio e imagem da função? Conseguimos sim, vamos ver como. Ó, naquele gráfico da esquerda primeiro, no gráfico que tem o formato de uma parábola, o que a gente vai fazer para identificar domínio e imagem de uma função? A ideia é que o domínio ele está associado ao eixo horizontal, ao eixo x, e a imagem está associada ao eixo vertical, ao eixo y. Então a ideia é a gente fazer projeções da função nos eixos horizontal e vertical. Na verdade, fazer uma projeção é ver a sombra da função sobre o eixo x e a sombra da função sobre o eixo y. Então ali nesse gráfico a gente fez a sombra da função sobre o eixo x, que vai do intervalo de 1 até 5, e esse intervalo de 1 até 5 é justamente o nosso domínio da função, são os valores que x assume nessa função. Tá? E a projeção desse gráfico no eixo vertical, no eixo y, ou seja, a sombra do gráfico sobre o eixo y, deu aquele intervalo de 1 até 3. E esse intervalo, então, ele vai corresponder à imagem dessa função, certo? Então, para a partir do gráfico identificar domínio e imagem, basta fazer a sombra do gráfico sobre os eixos x e y. No outro gráfico, naquele que tem o formato de uma raiz, a gente vai fazer a projeção, a sombra do gráfico sobre o eixo x, ele vai de 1 até 4,
tá? Então o domínio dessa função é de 0 até 4, tá? E depois a gente vai fazer a sombra sobre o eixo y. Essa sombra foi do intervalo de 0 até 2. Então a imagem dessa função é o intervalo de 0 a 2. Agora eu vou mostrar como que a gente identifica se um gráfico é ou não uma função, pode ou não representar uma função. Esses dois gráficos, na verdade, eles não representam funções, tá? E a forma da gente descobrir isso é muito simples, tá? É muito prática. Se chama teste da reta vertical. A ideia é que a gente vai traçar retas verticais nesse gráfico, e se qualquer uma dessas retas verticais, se pelo menos uma reta vertical cortar o gráfico em mais de um ponto, então esse gráfico não representa uma função. A mesma coisa para circunferência. Se eu traço retas verticais, eu tenho várias retas verticais que vão cortar o gráfico da circunferência em mais de um ponto, vão cortar em 2 pontos. Logo, essa circunferência não representa o gráfico de uma função. Se a gente aplicar o teste da reta vertical naqueles dois gráficos anteriores, o da parábola e o da raiz, a gente consegue observar que essas retas verticais vão cortar o gráfico em no máximo um ponto. Logo, esses gráficos de fato representam funções. É isso aí, pessoal. Gostaram do vídeo? Ficaram com alguma dúvida? Deixa nos comentários que as mais frequentes eu faço um vídeo respondendo, certo? Bons estudos e até o próximo vídeo.